nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando sobre a mentira. Dia 1º de abril é o dia conhecido como Dia da Mentira, por isso nós estamos falando sobre esse assunto. Nesse segundo bloco eu converso com Jefferson Giacomelli, que é professor e escritor. Jefferson, bem-vindo ao programa, obrigado por ter aceito o convite. Bacana, valeu, um abraço, sempre é um prazer poder conversar com vocês aí, abrir um espaço para nós, é muito importante. Tomara que o pessoal goste, né? Tomara mesmo. Na literatura, a mentira, a fantasia, ela está muito presente? Muito presente. Só que seria interessante se a gente fizesse uma ressalva para a questão da mentira na literatura. Não é que não exista, mas a literatura ela tem sempre aquela licença literária, né? Aquela licença poética que permite que a pessoa, o autor, use de um certo subterfúgio, uma espécie de deformação da verdade e não propriamente uma mentira. Aí vai utilizar a metáfora, né, que é uma maneira diferente de fazer uma comparação, vai usar a ironia, quando ele reforça assim, alguma coisa e ele quer dizer o contrário. Então, é utilizado às vezes a mentira, mas ela, na literatura eu penso que ela tem um caráter mais assim de deformação da verdade, deformação da realidade. Quando a gente pensa nessa relação assim de verdade, mentira, da história, a gente pensa em Pinóquio, né? Pensa não em tem Pinóquio, como um clássico. Hein? Pensa em Pedro Malazarte, que a gente pode conversar também, pensa na Emília. Vamos já falar desses personagens. Pensa no então. Menino Maluquinho, é muito interessante, nós temos bastante exemplos. E o Pinóquio, por exemplo, que é o clássico, né? Basicamente é uma história da construção de um boneco por um carpinteiro que tinha um sonho de ter um filho e acha um pedaço de madeira e constrói um boneco que se movimenta e que fala e que ri e tal. Isso na literatura pode, é possível, né? Só que o que é interessante no Pinóquio é que essa é uma história de 1883, se não me engano. É antigo. E é um retrato social muito interessante que o escritor Carlo Collodi elaborou. Inicialmente, o Pinóquio, a história do Pinóquio foi publicada em capítulos, assim, em fascículos, num jornal. O autor nem tinha ideia de compilar as várias histórias e daí depois sair o livro As Aventuras de Pinóquio, né? E esse boneco, ele serve para duas coisas. A primeira é para fazer uma denúncia social, assim. Isso na minha leitura, né? Que eu gosto de viajar muito, assim. Ele serve para fazer assim uma espécie de crítica social para demonstrar na época como a sociedade italiana precisava evoluir na questão da educação, na questão da segurança, de uma criança poder andar sem ser assaltada, sem ser pilhada, né? E o segundo motivo é aquele traço característico da literatura infantil de passar uma mensagem, uma moral, alguma coisa edificante, né? E que realmente passa uma mensagem muito bonita, e a prova é que até hoje as crianças adoram que se leiam as histórias do Pinóquio para ela, né? Aí é basicamente essa história, ele cria um boneco e ele manda esse boneco para a escola. Imagina mandar um boneco para a escola, né? Mas ele vai, ele quase vai, aí acontece uma série de episódios. O boneco não é tão legal quanto ele projetava, né, o pai. Mas é justamente essa questão aí que a gente convive até hoje, né? A criança, ela é uma preparação de educação. Na realidade, assim, até dei uma pesquisada, Pinóquio é uma palavra que se assemelha a pinhão. Então, e o pinhão pode ser considerado uma semente
também infantil, assim, que vai dar uma árvore, vai dar um fruto, alguma coisa depois de muito tempo, né? De muita gestação. Parece que o autor colocou esse nome justamente para identificar que ele era, de fato, uma criança que tinha que aprender para depois se tornar, então, um menino. E ele é levado, né? Ele desobedece o pai, ele desobedece o grilo falante, a fada que dá uma força para ele. E dentro de outras questões que a gente pode conversar depois, se for o caso, mas a mais relevante é a questão da mentira, né? Que toda vez que ele conta uma mentira, o nariz dele cresce. Mas se a gente for perguntar assim, quem nunca falou uma mentira, né? E quem nunca foi no espelho dar uma olhadinha, mas será que meu nariz não cresceu? Então, bacana, ótimo isso aí, né? Ele é uma criança que ele vai se aperfeiçoar, ele vai errar, e ele vai mentir, vai desrespeitar, mas depois ele aprende e se torna, então, de fato, um menino para cuidar do pai dele velho e doente. E as crianças que têm contato com essa história, é importante também para o próprio desenvolvimento, né? O senhor, como escritor aí de infanto-juvenil, né, lida com essas crianças também, como é que percebe essa participação delas, assim, diante dessas histórias, assim, que possam, de repente, ajudá-las? Elas adoram, né? Não sei se tu já reparaste, mas quando tu conta história de terror para as crianças, elas vibram. História assim com maldade, né? Claro, não exagerando, mas eu digo assim, maldade que persegue. As crianças, elas têm assim isso no imaginário, né? Eu acho interessante. Foi dito uma vez, não me recordo por quem, que as crianças mentem naturalmente, assim como o homem e a mulher, adultos. São em categorias iguais, assim. Eles necessitam da mentira. Dar uma mentira assim para flexibilizar um pouco a realidade deles. E diz uma pesquisa que nós mentimos 20 vezes por dia, em média. É um número bem expressivo, Olha né? que interessante isso aí. Às vezes a gente nem se dá conta, né? Está tão acostumado a pregar uma mentirinha, contar uma historinha, que a gente nem se dá conta. Mas os pesquisadores agora assim, vieram com esse número aí, dizendo que ao longo do dia nós mentimos assim, em média 20 vezes. Muito provavelmente tu deve ter conversado com a Adriana aqui sobre os motivos, né, que nos levam a mentir. Mas tu vês a criança. Outra pesquisinha fala também que ali pelos 4 anos e meio, 5 anos, a criança já começa então a aplicar as suas mentiras. E vai se sofisticando assim até os 7 anos. E nesse período as crianças não têm muita noção da realidade, assim, elas inventam umas mentiras fantasiam, escabrosas, assim, cabeluda, que ninguém vai acreditar, porque elas não têm noção da realidade, né? Não quantificam número, fatos, datas. Então elas inventam um dragão qualquer que apareceu para elas no sonho e está valendo. Mas a partir dos 7 anos, elas começam a decalcar e aprender as mentiras assim que a escola prega nela, que os pais pregam. E então ela começa a entender que a mentira faz parte da vida. Não vou entrar no mérito, sabe, se é legal ou não. Ou não. Tem a tal da mentira social, né? Nem tu vai beber eu não bebo, eu só tomo um golinho social. Tem a mentira social, né? Não sei se vocês falaram ou não, mas era bom repisar isso aí, que os pais são os grandes mestres, né? Que vão ensinar a criança naquelas mentirinhas básicas. Manda dizer que eu não estou... E assim começa, situações, né? Cotidianas, assim. né? E Jefferson, esse tema, essa questão mentira, ou até mesmo essas fantasias assim exageradas, pode ser um tema, de repente, de um livro assim para ti? Isso pode vir a ser criativo também? Pode, porque eu gosto muito disso. Eu já tenho, assim, no livro Adroalda, que é um livro infanto-juvenil meu,
A Adroaldo, ela é uma pré-adolescente, assim, ali por 11, 12 anos, e ela mente bastante, assim, porque ela está naquela fase de autoafirmação, a estima dela ainda está sendo elaborada, tem dias que ela está com baixa estima, outros dias em autoestima. Então, através da Adroaldo, eu prego algumas mentiras, mas justamente para reforçar isso, né? Essa questão assim de que o adolescente um dia levanta, se olha no espelho, diz, meu Deus, como eu sou linda, né? Eu sou a mais bonita da escola, e se pinta e tal. E no outro dia ela levanta, daí ela, ai, uma espinha, eu sou horrível, contrário. Eu sou gorda. E também eu tenho alguns poemas assim esparsos onde eu trato bastante disso. E tem um que eu gosto muito, que é um menino que faz uma promessa para quase todos os santos que ele conhece, que ele não vai mais errar, não vai mais roubar, não vai mais fazer nada, mas chega no fim, no último verso, ele repete, ele mente de novo. Mas isso faz parte na colocação que eu dei na minha literatura, isso faz parte. Agora seria muito interessante, né, fazer uma história assim, nesse tema que tu propuseste aí. Eu acho que é desafiador, dá com um pouco bastante, fácil. Né? Então vamos falar disso daqui a um tempo de novo, então, das novidades. Nosso tempo também está chegando ao fim, mas amanhã, né, dia 1º de abril, é o dia da mentira, mas o importante é falar a verdade, né? O importante é falar a verdade. Tenho mais um minutinho só. Claro, por favor. Não, só para dizer, vocês comentaram sobre a origem desse dia? Não, com a Adriana não. Não? Ligeirinho assim. Por favor. Lá pelo século XVI, 1550, por aí, o Ano Novo era comemorado no dia, não me lembro 25 direito, de março. 25 de março, né? Aí, lá pelas tantas, o Gregório, aquele Papa Gregório, mudou para janeiro, né? Só que alguns franceses, lá na época, ortodoxos, continuaram comemorando em março. 25 de março. E durava uma semana a comemoração, né? Por isso era até 1º de abril. 1º de abril, por causa da primavera. Então eles bebiam, festejavam, trocavam presentes por uma semana. No dia 1º encerrava. E então esses ortodoxos não aceitaram essa mudança para 1º de janeiro e continuaram comemorando. Finalzinho de março, início de abril. Aí eles foram chamados de os bobos de abril. E aí isso veio assim, e até hoje a gente se mantém esse dia. Essa história aí. Então seja um dia de alegria, né? Pequenas mentiras, não muitas, né? Jefferson, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Valeu, gente. Falar dessa relação com a literatura também, sempre essa história. Um prazer. Podem me convidar aí. E estamos disponíveis. Essa televisão é um canal assim, de mídia muito importante para nós e tomara que os espectadores tenham gostado, né? Tomara, muito obrigada. O programa Não É Bem Assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.